Objeto sagrado, ferramenta espiritual ou um gancho emocional? Hoje vou mostrar a vocês que subirei ao monte e farei pergunta a um pastor em que muitos não têm coragem de fazer. Em tempos de fé intensa e emoções à flor da pele, multidões sobem ao monte em busca de resposta, de alívio e de consolo. Mas também há muitas perguntas que incomodam. Até onde vai a fé genuína e aonde começa o engano? Quem são os verdadeiros missionários da fé e quem são aqueles que se aproveitam da fragilidade humana? Diante do monte, um cenário de lágrimas, votos, promessas e histórias profundas. O Na Mesa com Beto hoje abre uma conversa em que mistura espiritualidade, investigação e coragem de perguntar. Pastor, que lugar incrível! Aqui o pessoal busca milagre, cura, resposta, mas também há muitos questionamentos. Nos últimos anos a gente tem visto lideranças espirituais, homens charmosos, cheio de profetada, de muitas profecias, poucas palavras, começam com salas pequenininhas e de repente vira referências nas redes sociais, se torna gigantesco, muito rápido. O que você acha disso? Virou uma pandemia do comércio espiritual? Esses deixaram de ter o altar e trocaram pelo palco. Deus sempre convidou Jesus para receber direcionamento no secreto, no particular. Então, enquanto os holofotes estão estendidos para nós, nada contra os holofotes, mas o particular com Deus não pode ser misturado com o palco. O altar tem que estar sempre em dia. Hoje, Na Mesa com Beto recebe um convidado especial. Um homem que vive a fé além dos templos, também em cima do monte. Pastor Júnior, um homem conhecido pelas suas vigílias, pelos seus cultos ao ar livre e por receber pessoas que buscam milagre, cura e uma resposta consigo mesmo. Pastor Júnior, seja muito bem-vindo. Aqui o espaço é seu. Seja sincero, transparente e como você sempre foi, autêntico. Para mim é uma alegria estar aqui, Beto, na mesa com Beto, num lugar especial, ao ar livre aqui, para dar junto, falando um pouco dessa conexão com Deus, da fé, né? Então Jesus, quando precisava de orientação do Pai, ele se reclusava, saía um pouco e ia subir ao monte, e de lá saía com direcionamento. Eu tenho certeza que hoje essa entrevista vai ser um direcionamento para alguém que está caminhando para se encontrar com Deus. Muito bem. Pastor, existe líderes espirituais que usam objeto físico, como copo d'água, óleo, chave. Na sua opinião, isso é emocional, espiritual? Eu acredito que é uma forma de você expressar a fé, né? Tem pessoas que acreditam que é através de uma oração, e eu acredito também que tudo que você coloca a fé, o milagre acontece. Então alguns têm um nível de fé mais elevado que não vai precisar, mas alguns vão precisar de um copo com água, e eu tenho certeza que através de um copo, a fé voltada em Deus, o milagre acontece. Entendi. Quando o fiel ele chora, fala em línguas, cai, treme, isso aí é emocional, é psicológico ou é uma mistura de tudo? Eu acredito que é uma conexão que ele sentiu com Deus. Como a gente fala, é um mistério, não dá para se explicar. Cada pessoa reage à presença do Espírito Santo de uma maneira diferente. Não tem um manual para se sentir Deus. Cada um vai sentir, vai se expressar de uma maneira. Uns vão gritar, outros vão chorar, outros vão desmaiar. É a sua conexão com Deus, o abraço que você recebe dele, e aí você consegue se expressar de alguma maneira. Não tem manual para viver esse sobrenatural. Quando o fiel entrega o seu dinheiro, ele está realmente semeando na fé ou está financiando um projeto humano, um projeto pessoal? Isso é uma pergunta bastante polêmica e boa de se responder. É um financiamento daquilo que se acredita, né? No templo que você congrega, você está ofertando e essa organização, essa distribuição vai sair do líder. Ele vai ter a direção, distribuir. Jesus disse que é para repartir com as viúvas, com os órfãos. Esse é o evangelho que eu acredito.
ofertando com cesta básica. Então todo esse apoio ele tem que voltar para os irmãos. Quando isso não acontece, está fora da Bíblia. Então, se é uma comunidade, é unida ali, todos para servirem a Deus, tudo aquilo que entra, toda aquela ajuda, servirá para os irmãos naquela comunidade. Esse é um verdadeiro intuito daquilo que Jesus ensinou, para essa oferta, para essa ajuda de custo, para a igreja se manter. Certo. Nos últimos tempos, pastor, tem aparecido lideranças que começam pequenininho, de repente crescem e iniciam humilde, e aí aparece com Rolex, com BMW, usando a sua fé para crescer socialmente. Eles atraem ricos, eles constroem ambientes luxuosos e montam até uma estratégia de marketing espiritual. Constrói verdadeiro império em nome de Deus. Esses homens, o senhor acredita que realmente qual é o fenômeno? Qual é o fenômeno desses pastores, dessas lideranças? É uma falsidade espiritual? Ou você acha que tem uma mistura aí eles acham que o povo acha que é prosperidade, mas na verdade é uma manipulação? Olha, eu acredito que, diante de tanta informação que a gente está acompanhando aí, e até as pessoas que estão em casa têm essa dúvida para saber, entender como é que funciona. Eu acredito que está tendo uma popularização do evangelho, sim, que tem que ter, só que muitos líderes desses não estão preparados. Eles são profissionais do altar. Então eles estão ali como um emprego, eles não estão ali pela chamada. E a chamada de Deus na nossa vida, ela não nos permite usurpar nem trazer benefício para si próprio. A chamada de Deus na vida de alguém jamais vai deixar essa pessoa. Ele não vai permitir-se usurpar, roubar, trazer para si algum benefício que não seja para o evangelho crescer. Então aquele que recebe uma chamada, ele reparte com os irmãos, ele vive o evangelho e ele não traz a glória para si. Entendi. Existem líderes e líderes, né? Isso, existe aqueles que têm a chamada e os que são profissionais. Sim. Eles são profissionais naquilo que fazem. Mas dá para perceber a diferença. Deus está levantando aí um povo que Deus vai dar discernimento, né? Discernimento espiritual para entender, e a visão de muitos serão abertas, para entender aqueles que estão seguindo a Deus de verdade e aqueles que estão ali. É os últimos dias da igreja na terra e é necessário que venham os escândalos mesmo, né? Mas ai daquele que vem o escândalo. Então, aquele que está de pé, continue firme para não cair. E aquele que for motivo de escândalo, é com Deus que vai prestar conta. Pastor, e a nossa última pergunta para encerrar o programa. O que leva as pessoas a subir o monte? Vou te falar o que me levou a subir a primeira vez. Desenganado pela medicina, com diagnóstico. A minha esposa tem um diagnóstico que não tinha lógica pela medicina, que era menopausa precoce com 18 anos. Isso me levou a buscar a Deus em oração e viver esse milagre. E através desse milagre que eu vivi, eu pude ver também outras pessoas chegando no monte, buscando de Deus orientação e sendo curado. Nosso último momento de oração, alguém chegou numa sexta-feira, uma vigília no monte, com um diagnóstico da medicina, para fazer um exame no outro dia. No seu útero tinha caroços. E através daquele momento de oração, de busca em Deus, no sábado, ela foi refazer os exames, o médico ficou assustado, porque estava lá, ele precisava refazer o exame para fazer a cirurgia, e ele disse: você vai fazer o que aqui? Não existe mais nada. Então são sobrenaturais, que através da oração e da busca em Deus, não tem explicação. Milagre. Então eu convido a você a deixar tudo aquilo que te prende e entrar pela porta do milagre. Experimente. A Bíblia diz que a gente tem que experimentar. E quem experimenta de Deus jamais se arrepende. Experimente o evangelho verdadeiro. Eu sei, no meio de tanta coisa bagunçada aí, ensinamentos adversos, a palavra verdadeira e o ensinamento de Cristo vai chegar até você e você vai viver o verdadeiro evangelho de milagres. Deus abençoe. Pastor, muito obrigado por essa experiência maravilhosa, por me trazer aqui no monte, esse lugar incrível. E para vocês eu digo, a fé, ela transforma, ela cura, ela não tem que lhe aprisionar. Se vocês acham que essa história, ela deve alcançar mais alguém, curta, compartilha, comenta aqui embaixo. E até na próxima, na Mesa com Beto. Quem sabe a próxima história não será a sua. Deus abençoe.